Se você está com dificuldades na hora de resolver exercícios sobre condutores esféricos, onde perguntas sobre campo elétrico e potencial elétrico, esta aula foi feita especialmente para você. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Esta é nossa segunda aula sobre condutores esféricos eletrizados. Se por acaso você perdeu a primeira aula onde falamos aí toda a teoria, eu vou deixar um card aqui em cima no vídeo para você poder conferir. Nesta aula faremos 5 exercícios aí sobre esse conteúdo. Vamos lá. Questão 1. Durante uma experiência didática sobre eletrostática, um professor de física eletriza uma esfera metálica oca suspensa por um fio isolante. Na sequência, faz as seguintes afirmações. A carga elétrica transferida para a esfera se distribui na superfície externa desta. Pessoal, isso a gente já falou várias vezes em várias aulas. Sempre que você eletriza um condutor, as cargas vão para a superfície, sendo esférico ou não. Ok? Sempre elas vão buscar aí uma distância maior uma da outra quando atinge aí o equilíbrio eletrostático. Ok? Então, a primeira aqui é verdadeira. A 2. O campo elétrico no interior da esfera é nulo. É o que a gente chama aí de blindagem eletrostática. Se por acaso esse campo elétrico não fosse nulo, você ia ter o quê? As partículas sujeitas a uma força elétrica no interior da esfera. Então, os elétrons aí estariam se movimentando para algum lugar, certo? E não estariam em equilíbrio. Então, isso daqui é verdadeiro também. 3. O campo elétrico na parte exterior da esfera tem direção perpendicular à superfície desta. Perfeito. Sempre o campo elétrico na superfície, o vetor dele faz 90 graus com essa superfície. Então, verdadeiro também. 4. A superfície da esfera, na situação descrita, apresenta o mesmo potencial elétrico em todos os pontos. Pessoal, tanto no interior da esfera quanto na superfície, o potencial tem que ser o mesmo, porque senão você teria também movimentação aí de cargas elétricas e não estaria em equilíbrio, certo? Então, verdadeiro também. E a 5, a carga elétrica acumulada na esfera é positiva, pois lhe foram transferidas cargas positivas. Pessoal, não tem como você transferir prótons aí para a esfera, certo? Ou você tira elétron dela, ou dá elétron para ela. Ok? Então, para um corpo ficar eletrizado positivamente, você tem que tirar elétron. E para ficar eletrizado negativamente, você tem que dar elétron. Então, aqui a última é falsa. Então, está correto a 1, a 2, a 3 e a 4. E a única questão que fala isso é a letra D. É o único item aí que fala 1, a 2, a 3 e a 4 estão corretos. Vamos agora para a segunda questão. A figura a seguir representa em corte 3 objetos de formas geométricas diferentes, feitos de material pão condutor, que se encontram em repouso. Os objetos são ocos, totalmente fechados, e suas cavidades internas se acham vazias. A superfície de cada um dos objetos está carregada com uma carga elétrica estática de mesmo valor Qzão. Ok? Então, todo mundo tem carga aqui. Em quais desses objetos o campo elétrico é nulo em qualquer ponto da cavidade interna? Pessoal, como a gente fala sempre, qualquer condutor de eletricidade vai estar com campo elétrico nulo no seu interior quando está em equilíbrio eletrostático, porque senão, de novo, você teria movimentação de cargas elétricas. Então, no interior de um condutor, tanto esférico como cúbico, ou piramidal, ou qualquer outro tipo, o campo elétrico no interior tem que ser zero. Ok? Então, aqui no caso, todas elas são zero no interior, o campo elétrico. Certo? Então, aqui você tem um campo elétrico no interior que é zero. Aqui também. E aqui também. Questão 3. Seja uma esfera condutora de raio R, carregada com uma carga Qzão. Então, a gente tem uma esfera aqui com raio R, certo? E foi marcado 3 pontos, R sobre 2, R e 2R. Determine o potencial elétrico em um ponto situado a uma distância 2R do seu centro.
Pessoal, para calcular o potencial elétrico numa distância 2R, a gente tem que usar a mesma formulinha que calculava o potencial elétrico gerado por uma carga pontiforme, que é o K vezes a carga dividido pela distância. E quanto que é essa distância aqui do centro até esse ponto? É o próprio 2R. Ok? Então, esse D aqui vai ser o 2R. Então, o potencial aqui nesse ponto vai ser K vezes Q dividido por 2R. Olha a letra B. Há uma distância R do seu centro. Então, aqui o potencial vai ser K vezes a carga dividido pela distância R, que é o próprio raio. Ok? Lembrando, pessoal, que tanto no interior quanto na superfície da esfera, o potencial elétrico tem que ter o mesmo valor. E esse valor é K vezes Q dividido pelo raio. Por isso que na letra C, onde está pedindo para calcular aqui o potencial a uma distância R sobre 2 do seu centro, você não vai jogar aqui no lugar do D R sobre 2. Não, porque senão o potencial elétrico no interior da esfera seria diferente da superfície. E aí você teria movimentação das cargas, porque teria uma diferença de potencial diferente de zero. Certo? Então, você vai calcular aqui na letra C da mesma maneira. K vezes a carga dividido por R. E não por 2R. Porque senão, de novo, teria uma diferença de potencial aqui desse ponto e da superfície. E não pode acontecer isso. Agora vamos aqui para a questão 4. A figura a seguir ilustra graficamente o comportamento do potencial elétrico V em função da distância até o centro de uma esfera condutora de raio R, eletrizada com carga positiva, Qzão, e em equilíbrio eletrostático. Considere a origem do sistema de coordenadas localizado no centro da esfera. Aí a gente tem aqui, então, o potencial elétrico na vertical e aqui na horizontal a distância. Com base no gráfico e em seus conhecimentos de eletrostática, analise as seguintes afirmativas. Vamos lá. 1. O potencial elétrico no interior da esfera é nulo? Não, pessoal. Dá para ver aqui, ó, que o potencial é o quê? É constante. Certo? No interior aqui, de 0 até o valor do raio, uma distância aí do ponto que você vai marcar. Então, aqui é falsa a primeira. A 2. O potencial elétrico no interior da esfera é igual em todos os pontos? Perfeito. Dá para ver aqui que é constante, né, olhando no gráfico. E outra coisa, pessoal, tem que ser constante, porque senão você teria movimentação de cargas se existisse uma diferença de potencial. Então, aqui verdadeiro. A 3. O campo elétrico no interior da esfera é nulo. Pessoal, no interior de qualquer condutor, o campo elétrico vai ser nulo quando ele está em equilíbrio eletrostático. Porque senão também teria movimentação de cargas. Então, verdadeiro. Então, está certo a 2 e a 3. E a única que fala isso é a letra B. Então, a questão 4, a resposta correta aí é a letra B. Agora, vamos para a última aí de hoje. Os gráficos abaixo apresentam a relação entre duas grandezas físicas com a distância. As duas grandezas físicas em questão estão relacionadas a uma esfera condutora de raio R, carregada positivamente. Então, tem um gráfico aqui de x por d e de y por d. Com base em seus conhecimentos a respeito de eletrostática, analise as afirmações abaixo. O gráfico x versus d apresenta a relação entre campo elétrico com a distância a partir do centro do condutor esférico. Pessoal, a do campo elétrico é fácil perceber, porque no interior dele o campo elétrico é zero. E aqui dá para ver, né? Se você pegar aqui do centro até o raio, você tem aqui o campo elétrico igual a zero. Ok? Então, a primeira aqui realmente fala sobre o campo. A 2. O gráfico y versus d apresenta a relação entre o potencial elétrico com a distância a partir do centro do condutor esférico. Já o potencial elétrico tem que ter um valor constante aqui no interior, né? Que vai do centro até o raio. Ok? Lembrando que na superfície também tem que ser o mesmo valor. Então, essa daqui realmente é do potencial elétrico. E aí depois você vai fazendo lá K vezes a carga dividido pela distância do ponto até o centro.
Então, esse daqui também é verdadeiro. Aqui a gente está falando do potencial elétrico, o segundo gráfico aí. A 3. A esfera condutora é obrigatoriamente maciça? Não, né, pessoal? Isso daqui vale tanto para uma esfera oca quanto para uma esfera maciça. Certo? Não tem necessidade de ser obrigatoriamente maciça. Então, aqui é falso. A 4. A relação entre campo elétrico e a distância é, no caso aqui, o campo elétrico diretamente proporcional a 1 sobre D, que é a mesma entre o potencial elétrico, que também aqui é 1 sobre D, é diretamente proporcional. Pessoal, o campo elétrico é a distância ao quadrado. Certo? Então não esqueçam disso. O campo elétrico é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Já o potencial elétrico é inversamente proporcional à distância apenas. Então aqui é falso também. Ok? A gente viu isso daqui, várias formulinhas aí no campo elétrico, né? Aí depois, então, as únicas corretas, né? É a 1 e a 2. Que é aqui, no caso, a questão C. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!